Olá, Quantes! Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Red Stocks. Me chamo Gesiel Brandão e hoje venho aqui trazer para vocês mais um vídeo super bacana falando de métodos quantitativos, falando aqui desse método tão simples, na verdade, para a gente fazer aplicações aí, principalmente para quem gosta de fazer operações buy and hold, né? Para quem gosta de comprar ações e carregar a longo prazo. Então hoje eu vou trazer nessa planilha, vou explicar detalhe por detalhe de cada critério que eu estou levando em consideração para fazer esses aportes, né? Quando é esses momentos para mim fazer compra e como que a gente pode melhorar aí o nosso preço médio de longo prazo quando a gente está fazendo investimento no mercado de ações. Beleza? Então fica até o final do vídeo. Se você também ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixe seu joinha, deixe um comentário aí para ajudar eu continuar mantendo cada vez mais conteúdo como esse daqui. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, primeiramente de tudo, se você ainda não é buy and hold, ou se você é também, ou se você também é um aspirante e gosta de estudar bastante sobre o mercado financeiro, acredito que esse conteúdo é para todo público amplo aí da Bolsa de Valores. Então imagina o seguinte, imagina que você quer fazer investimentos no mercado de ações, mas não tem uma técnica para fazer essas compras, né? Geralmente o pessoal tem o costume de pegar um dinheiro que tem às vezes ali parado e simplesmente vai lá e compra as ações. Não tem nada de errado em fazer esse tipo de aporte financeiro, correto? Mas se você que já é investidor tiver uma técnica onde você consiga fazer investimento no mercado de ações, melhorando cada vez mais o seu preço médio de longo prazo, você vai ter uma performance muito melhor do que o próprio ativo. Então essa é a lógica por detrás da planilha que eu vou apresentar para vocês aqui com essa técnica, né? O objetivo é a gente encontrar um cenário condicional para a gente tomar as nossas decisões de compra. Então vamos imaginar que você já tem ali o seu dinheiro poupado, né? Você já tem um dinheiro reservado que você pode investir no mercado de ações. É o seu dinheiro para fazer investimentos em renda variável. Então, a partir desse momento, o que você vai fazer? Você vai esperar algum ativo, né, que entre dentro de um cenário condicional como esse. Seja lá se você está aguardando para fazer uma compra em Petrobras, ou esperando para fazer uma compra no mercado, no ativo da Vale do Rio Doce, ou qualquer outro tipo de ativo. Então, o que nós vamos levar aqui em consideração? Vamos lá. Primeiramente, para vocês entenderem aqui a planilha vai estar disponível para download logo abaixo aqui na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu estou trazendo 3 informações simples, assim como os outros vídeos que eu já apresentei para vocês, sempre trazendo as informações básicas, né? A data, preço de abertura, preço de máxima, mínima e fechamento. Então, estou trabalhando com esses preços aqui. São os preços que formam lá o nosso gráfico de candlesticks, como esse daqui. Eu vou mostrar para vocês. Eu selecionei aqueles dados, vou vir aqui. Então, o que vocês podem ver é os preços que formam o gráfico de candlesticks, ok? Abertura, máxima, mínima e fechamento. A partir desse critério, né, o que eu fiquei aqui calculando comigo que eu poderia trazer de forma mais simples para você aí que quer fazer investimentos de longo prazo? Uma das técnicas, né, simples, que é muito aplicada até mesmo por quem gosta de fazer day trade, é uma das técnicas aí que eles gostam de fazer operações de retorno à média, mas nesse caso a gente não está pegando o retorno, mas sim momentos, né, de distorções de preço em relação à média. E aí, né, para criar aqui o meu primeiro critério dessa técnica, eu criei aqui uma média móvel, né? Quem já conhece aí a análise técnica vai conseguir saber facilmente o que é uma média móvel. A média móvel nada mais é do que o cálculo dos últimos X preços de fechamento dividido pelaquela população. Então, nesse caso, ó, eu criei uma média móvel aqui de 10 períodos. Né? Eu peguei aqui, somei todos esses valores e dividi por 10, que são a média de 10 períodos. Construí essa média móvel, apliquei aqui para todo o cenário. Então, se eu pegar aqui, olha só para vocês verem, né? Vamos fazer aqui um exemplo para vocês, para vocês entenderem claramente o que é isso. É como se a gente estivesse pegando ali uma média móvel e tentando identificar, né, os momentos mais propícios depois para nós fazer a compra. Então peguei aqui, vocês vão ver o gráfico. Aqui, ó, ficou bem fácil. Deixa eu só aumentar ele aqui para ficar mais visual para vocês que estão aí assistindo. Então olha só, o gráfico azul aqui, a linha azul, é a cotação das ações da Vale do Rio Doce. E a linha laranja é a média móvel de 10 períodos passando por ela. Ok? Então eu criei essa média móvel de 10 períodos. Depois, o que eu fiz? Eu simplesmente peguei, né, e fiz um cálculo simples. Olha, eu quero
encontrar um cenário condicional para mim fazer compras, né? Eu quero aproveitar dos momentos, como muitos já conhecem o mercado de bolsa de valores, sabemos que nós gostamos, quem faz compra gosta de comprar barato. Então criei um critério para tentar identificar movimentos que eu considero como barato. Então eu peguei e fiz o quê? Olha, eu quero considerar se os últimos 3 preços de fechamento, ou seja, os últimos 3 candles anteriores, né? Para quem já tem mais conhecimento com gráfico, então os últimos 3 preços de fechamento for menor do que a média móvel, então eu quero que você traga para mim esse valor aqui, que é o preço que eu quero comprar. Então, cada vez que tiver dentro desse cenário, então, ó, conforme vai andando os dias, vai deslocando, né, cada vez para frente também, ó. 3 candles para baixo, 3 candles para baixo. Aqui nesse caso, ó, já não teve cenário, ok? Percebe aqui, ó, que 38,02 está acima de 37, o 37,93 está, ou seja, ficou acima da média, então a gente não tem critério ali para poder comprar nesse caso. Então ficou todo esse período sem conseguir encontrar um cenário de compra, até que logo aqui em seguida encontrou o cenário de compra, ok? Então bem simples, qual que é a nossa lógica? Fechou 3 preços de fechamento abaixo dessa média móvel de 3 períodos, nós vamos considerar fazer um aporte de compra nesse ativo. Gesiel, primeiramente, alguma dúvida? Né, acredito que vai surgir. Se eu quiser fazer isso lá no mercado de índice futuro, eu gosto de fazer swing trade lá, não tem problema. Gesiel, se eu quiser, por exemplo, fazer isso na Petrobras, se eu quiser fazer isso no Itaú, é muito simples, pessoal. Para quem já entende de Excel, basta você mudar esses dados aqui, ok? A planilha vai estar disponível, vocês vão poder manusear ela, manipular todas as informações aqui. Basta você mudar essas informações e ela vai automaticamente atualizar todos esses outros dados aqui da frente. Beleza? Aí aqui, o que eu trouxe aqui nessa coluna? Aqui nessa coluna, eu quero saber o quanto que eu estou ganhando cada vez que eu fiz um aporte. Então, quantos que eu estou ganhando por cada aporte que eu fiz ali quando encontrei esse cenário. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a última linha, né, o último preço de fechamento que eu tenho até a data atual lá, menos esse dia aqui que me deu essa primeira entrada. Então, ou seja, quantos que eu estou ganhando nessa primeira entrada? Quantos que eu estou ganhando aqui? Quantos que eu estou ganhando aqui? Então, ou seja, eu estou pegando esse último preço, ó, que foi atualizado até dia 14/6, eu estou pegando esse último preço menos aquele preço de entrada que eu tive lá em cima. Então, o último preço atual, no dia 14/6, menos o preço de entrada lá de trás. Então, eu faço aqui todo isso aqui, toda a coluna, né, de ganhos que eu estou obtendo por cada entrada. Depois aqui eu faço uma métrica, pessoal. Aqui eu criei uma lógica, por exemplo, para quem quer fazer investimento inteligente. Vamos imaginar, Gisele, eu queria que essa planilha fosse flexível, né? Essa é a parte mais bacana. Olha só que top, né? Principalmente para quem já sabe mexer um pouco, vai conseguir ter mais facilidade de manusear aqui e configurar da melhor forma possível. Gisele, eu sempre gosto de comprar determinado ativo, eu gosto de comprar mais quando está barato, ali em determinado preço, e quando fica mais caro eu compro menos. Então eu criei uma regrinha. Olha só essa regrinha inteligente. Eu peguei, olha, se o preço da ação for menor do que R$50, olha aqui que eu fiz, ó, se o preço aqui do dia que me deu o gatilho de entrada for menor do que R$50, então eu quero comprar 3 ações, certo? Então sempre quando tiver abaixo de R$50 e me der um gatilho de compra, ou seja, encontrar 3 candles abaixo da média, eu vou comprar 3 ações. Por quê? Porque para mim, abaixo de R$50 essa ação está barata. Agora, se tiver acima de R$50, então aqui nesse caso, se o preço da ação no dia que deu oportunidade for maior do que R$50,01, então eu só vou comprar uma ação. Então isso aqui é como se você estivesse colocando uma inteligência ali para você estar tomando as suas decisões de compra, saber o quanto que você compra em determinado preço e quanto que você compra em outro determinado preço, ok? Isso é bem bacana. Depois, caso vocês queiram alterar isso, basta vocês virem aqui, ó, na regrinha da própria planilha, vocês vêm aqui, manipulam, não quero comprar 3, quero comprar 10, então você muda para 10, faz essa regrinha, aqui vai mudar tudo, ó, vou ter aplicar para toda a população, vocês vão ver lá, mudou a curva aqui de performance, mudou todo o cálculo, ok? Então vamos voltar aqui, né, vamos deixar como estava e vamos lá. Aí sabendo disso, né, esse cálculo inteligente, eu peguei e criei o quê? Criei aqui o acumulado, para saber o acumulado de performance de ganho, né, o quanto que eu estou ganhando, né, com todos os meus aportes. Lembrando que aqui, de exemplo, nessa planilha, a gente não está fazendo a zeragem da operação.
É buy and hold, pessoal. Buy and hold clássico. Compra e vai carregando, principalmente aí, como eu falei, para quem quer fazer operações de longo prazo. Não tem ali intuito nenhum de vender esse ativo, né? Pode ser que algum dia você venda, mas isso aqui é uma lógica para vocês entenderem como conseguir encontrar bons cenários. Fiz aqui o acumulado, né, de ganho dessa operação aqui, né, de todos os ganhos acumulados, todas as entradas, e fiz aqui um acumulado se eu tivesse investido, né, por exemplo, no ativo normal, como se eu tivesse comprado ali o ativo normal, quantos que eu estaria ganhando dentro do ativo. E aí aqui eu acumulei o do ativo e é o que eu construí esse gráfico aqui de evolução. Então veja só, essa linha laranja, pessoal, que é a parte mais interessante. Se eu tivesse, por exemplo, ao longo desse tempo comprando ações, né, todos os dias eu comprasse ali uma ação. Então todo dia eu vou lá e compro uma ação, compro uma ação, compro uma ação. Se eu tivesse tendo essa atitude de todos os dias comprar uma ação, a minha curva de performance seria essa, o meu acumulado de longo prazo, ok? Mas, Gisele, por que não está demonstrando o quanto que ganhou, o quanto que passou de calor aqui durante ali a crise de 2008 e tudo mais? Porque aqui, né, a gente está pensando em longo prazo, então a gente não fez nenhuma zerada nenhuma zeragem, né, das nossas operações. Então não tem prejuízo, porque a gente está carregando, a gente está passando pelo cenário bom, pelo cenário ruim. Então aqui só está mostrando para mim o preço médio acumulado da minha operação. Então, quantos mil que eu vou ter acumulado, por exemplo, desde essa data, que a gente está usando como exemplo, desde a data aqui 29/1 de 2018, até o 14/6 aqui de exemplo, que a gente está utilizando a planilha. Era para você ter acumulado em torno, né, de quase 50 mil reais acumulado, se você estivesse comprando uma ação por dia, desde 29/1 de 2018 até dia 14/6. Agora, se você tivesse investido, por exemplo, dentro dessa técnica que a gente criou, né? Olha, toda vez que tiver 3 preços de fechamento abaixo da média de 10 períodos, eu vou comprar. Só que eu vou comprar 3 ações quando tiver abaixo de 50 reais o preço da ação e uma ação quando tiver acima de 50 reais 01. Aqui é o acumulado de performance se a gente tivesse seguido essa técnica de comprar 3 abaixo de 50 e uma acima de 50 reais 01. Só que só considerando aquele cenário, né? Lembrando que só vai comprar quando tiver 3 preços de fechamento abaixo da média. Por que eu estou repetindo toda hora, pessoal? Sei que fica cansativo, mas é para vocês lembrar sempre qual é a regrinha que a gente está utilizando para fazer aportes no mercado. E aí, né, aqui eu coloquei aqui a coluna para vocês verem. Então tudo que está 3 aqui foi onde aqui eu comprei 3 ações, né? 3 ações. E aqui o valor de compra, né? Quanto que eu estou pagando cada vez que eu compro. Então, olha só, eu vou pegar essas 3 ações vezes o valor da cotação no dia, é o quanto que eu estou gastando para comprar cada vez. Quantos que eu teria, então, gasto, né, ao longo desse tempo, montando essa operação? Em volume financeiro, aqui, ó, estou gastando em torno de 20 mil reais se eu estivesse seguindo essa lógica de compra, ok? Então, gastaria em torno de 20 mil reais 778. Aqui, o nosso acumulado, pessoal. Essa é a diferença. O quanto você gastou e o quanto você está tendo de acumulado de retorno, né? Olha só que diferença. Está tendo um lucro bem satisfatório, né? Bem satisfatório. E aí, agora eu vou explicar. Quantas oportunidades que a gente teve dentro desse cenário de condicional, né? Esse cenário, toda vez que distanciou 3 candles, quantas oportunidades eu tive para comprar? Foram 177 oportunidades, que está desenhado aqui nesse gráficozinho do lado, que chegou agora a hora de eu explicar ele para vocês. Eu já deixei ele aqui propositalmente, para vocês já baterem o olho, já ir tentando deduzir o que é. Essa linha laranja é os movimentos onde a gente fez as compras, ó. Onde está a laranjinha aqui, ó, foi os dias que estava 3 candles abaixo da média de 10 períodos. Então percebe que a gente está sempre fazendo aportes de investimento quando cai. Todas as vezes que cai, é aquilo que a gente considera, ó, o mercado está ficando barato, então a gente vai comprar nesse dia, no próximo dia, no outro dia, no outro dia. E aí, quando sobe e sai fora daquele cenário, a gente não compra, ou seja, a gente não quer comprar quando está subindo, tudo ficando muito caro. A gente só quer comprar quando fica barato. Essa é a lógica para quem faz investimentos de buy and hold, né? Existem outros critérios, eu vou trazer numa próxima videoaula, explicando como comprar, por exemplo, com questões de risco de drawdown, né? Cada vez que o mercado cede 5%, 10%, a gente faz aportes de compra ali para carregar a longo prazo. Então, olha só,
foram pouquíssimos os movimentos que a gente fez esses aportes de compra. Compramos aqui nesse cenário, aqui nesse cenário. Percebe aqui durante a crise, ó, compramos aqui um pouquinho durante a crise, depois caiu, nós compramos mais um pouco aqui. Na alta a gente já não comprou, aí compramos mais um pouco. Mas, né? Aí a pergunta fica, por qual motivo eu vou fazer esse tipo de compra? Vocês vão entender qual é a diferença de vocês comprar as ações dentro desse critério ou comprar em dias aleatórios. Eu estou com dinheiro aqui, quero comprar hoje, vou comprar uma ação hoje, vou comprar uma ação amanhã, porque aleatoriamente é perigoso você estar pagando mais caro e nesse caso, para quem investe a longo prazo, vai prejudicar o preço médio. Sabemos muito bem que até fundos de investimentos levam em consideração, né, os dias para tomada de decisões, os momentos para ganhar realmente mais dinheiro. Então aqui nesse caso, como eu expliquei para vocês, esse gráfico apresenta os dias que nós fizemos as compras, que são aqui 177 oportunidades. Quantidade de ações que a gente conseguiu comprar ao longo desse tempo. A gente tem 453 ações compradas ao longo desse tempo, que é esse cálculo vem dessa coluna aqui, onde a gente somou lá os dias que estava abaixo de 50, a gente comprou 3 ações, outros dias que estava acima, a gente comprou só uma, então 453 ações acumuladas ao longo desse período. Sendo, né, que se você fosse investir somente nas ações da Petro, da Vale do Rio Doce, aqui no exemplo, perdão, se a gente fosse só comprar as ações da Vale do Rio Doce, uma ação a cada dia, você teria comprado 811 ações, ou seja, como se fosse 811 oportunidades, então você teria acumulado 811 ações. E esse aqui era a performance, a curva de performance, você fazendo isso. Só que isso tem um porém que já vou explicar, que é a questão do preço médio. Ok? Então, olha só que diferença. 177 oportunidades, 453 ações, 811 oportunidades, 811 ações. Aí tem a questão. Olha só aqui, ó. Preço médio, pessoal, é o preço médio da nossa operação. Ou seja, cada vez que você vai comprando, o seu preço também vai alterando, né? O seu preço nunca fica lá naquele primeiro preço que você comprou. Eu comprei Petrobras determinado dia R$20. Aí no outro dia eu fui lá e comprei ela, estava R$30. O seu preço nunca vai se manter estático no R$20 porque você comprou a 20 a primeira vez. Ele altera, então 20, 30, a média está no 25. Então olha só a nossa média aqui de todas as nossas compras, R$50,61. Né? Essa é a média da nossa posição, que é aqui, ó, dessa coluna das nossas entradas. Agora, se eu tivesse fazendo aportes diretamente, como eu expliquei, todos os dias compro uma ação. Olha só que diferença, a gente estaria com o nosso preço médio R$50,92. Para muitos vai falar assim, a diferença é muito baixa. Não, pessoal, a gente está tendo uma vantagem de 8,51% sobre a performance ali se a gente estivesse comprando normalmente todos os dias, comprando uma ação. E isso aqui é o que a gente chama de alfa, né? Você está conseguindo ter uma performance superior, né? Tendo vantagem sobre o preço médio ali de benchmark do próprio mercado. Então, se você fosse levar em consideração o preço médio do benchmark 54,92, seu preço médio 50,61. Você está com preço médio muito melhor do que o preço médio do mercado. E aí, olha só a diferença aqui, quanto você estaria ganhando? Seu preço médio é 50,61. Se você deduzir ali o preço atual de hoje, menos seu preço médio, você está tendo um retorno aí de 124,98%. Aí vão falar assim, nossa, Gisele, mas teve ativos aí que chegou a render mais do que isso, chegou a render 300%, chegou a render 500%. Mas entenda, para quem faz buy and hold, para quem está sempre comprando ações, para quem está sempre fazendo aportes no mercado, ou seja, o lucro nunca vai ser tão alto. Por quê? Porque está sempre fazendo injeção de liquidez, né, na própria carteira, e com isso automaticamente você altera o seu preço médio. Então você nunca vai ter ali um aporte, por exemplo, de ganhar, por exemplo, 1000%, a não ser que você fez uma compra há 20 anos atrás ou uma compra há 5 anos atrás e deixou ela livre ali e nunca mais comprou nada. Aí nesse caso pode ser que você esteja tendo um ganho aí bem satisfatório dependendo do ativo que você escolheu. Caso contrário, não, né? Se você sempre vai fazer aportes, esse aqui seria o seu retorno, por exemplo, seguindo essa lógica. Se a gente estivesse seguindo a outra lógica, o nosso retorno não seria tão alto assim se a gente estivesse comprando somente as ações. Beleza? Então, pessoal, essa videoaula aqui era o quê? Era simplesmente para explicar para vocês uma das lógicas que vocês podem usar como critério para fazer as compras no mercado de ações, né? A gente tem por próprio instinto nosso humano não comprar quando está caindo, porque a gente sempre leva o desespero em consideração
e que tudo está ruim, todo o cenário econômico que está acontecendo naquela hora, né? Então a gente leva o cenário imediatista do momento em consideração e não o cenário do que pode melhorar a longo prazo. Então a gente acaba não comprando durante as quedas, mas sim quando o mercado está subindo, porque aí você já espera que o mercado esteja mais confiante para alta. E nesse caso você acaba tendo um preço médio muito pior. Então, se você, por exemplo, não quisesse comprar todas as vezes, você simplesmente pode avaliar aqui, compre somente quando você tiver seu dinheiro, compre somente em algum desses cenários. Você não precisa comprar em todos. Mas o dia que estiver dentro de um cenário como esse, você vai lá e faz o seu aporte, porque você pode ter certeza que você vai conseguir ter um preço médio muito melhor do que o preço médio do mercado. Beleza? Então era isso que eu queria passar. Se vocês gostaram, deixa aí o seu feedback, também deixa aí um joinha e segue o canal se você ainda não é inscrito. E, pessoal, lá no meu canal do Instagram, eu sempre estou fazendo enquetes, sempre estou trazendo ali dicas e sugestões de vocês mesmos para trazer para mim, para criar mais conteúdos como esse. E em outras próximas videoaulas eu vou trazer um outro assunto de aportes através, como eu falei para vocês, de drawdown quando o mercado acaba ali tendo um rebaixamento mais superior de X porcentagem para a gente estar fazendo aportes ou não. Beleza? Então um forte abraço, espero que vocês tenham gostado, tamo junto e vamos para cima!